Meus irmãos, a graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos interromper por um pouco a sequência matinal em Gênesis. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu lerei todo o capítulo, no entanto o sermão será compreendido apenas dos versos 14 ao verso 17, a última porção do capítulo. 2 Timóteo capítulo 3, assim nos diz a palavra do Senhor, infalível e santa. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com Anaqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou do Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos serão impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus uma vez mais. Senhor, Rei dos céus e da terra, aqui estamos. Quer admitamos ou não, somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amparo. Ó Deus, nos ajude nesta manhã a fazer com que todas essas Tuas graças e benesses possam alcançar ao Teu povo por meio da Tua palavra pregada. Ó Deus, trate os nossos corações, nos livra de ouvidos que insistem em não ouvir a Tua palavra. Quebre, ó Pai, corações de pedra e faça com que a Tua palavra ache verdadeiro lugar em nossos corações, nos transformando dia a dia. Nós sabemos, Senhor Deus, que se o Senhor não fizer isso, se o Teu Santo Espírito não iluminar as nossas mentes, de nada adiantará todo o nosso esforço. Portanto, rogamos a Ti, que mais uma vez nesta manhã o Senhor possa nos abençoar neste sentido. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nos faça nos regozijar com a Tua palavra, com a Tua verdade, a qual tanto necessitamos para viver. Ajuda-nos, é o que te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que os evangélicos têm crescido em nossa nação, isto é um fato. No entanto, o mesmo não parece ser verdade no que diz respeito ao impacto que estes evangélicos têm feito sobre a nossa nação. O IBGE nos confirma isso e nos ajuda a entender esse quadro.
diz que, de acordo com as estatísticas desse órgão, nunca no Brasil a denominação evangélica cresceu tanto e absurdamente. No entanto, todas essas coisas e esse crescimento do qual nos alegramos parece não produzir nenhum tipo de impacto na nossa sociedade, nenhum tipo de mudança ao nosso redor, tanto no sentido nação ou nacional, quanto ao nosso próprio volta. Nós vemos que em tempos de crise dos quais nós atravessamos e no qual nós estamos, parece não existir de fato uma coerência entre o número enorme de cristãos, ou que se dizem cristãos evangélicos, cristãos protestantes, e uma verdadeira ação ou transformação da sociedade através dessas pessoas que se declaram como tais, como cristãs. É fato também que, diante das crises e necessidades que atravessamos, nem todos aqueles que dizem seguir ao Senhor Jesus Cristo, nem todos aqueles que se confessam como verdadeiros cristãos, de fato assim se comportam de maneira prática. Muitos entre nós, muitos entre esses tantos evangélicos no meio da nossa nação, que assim se declaram, em tempos de crise, de necessidade, rejeitam o fundamento absoluto das Escrituras e passam a viver, a seguir e a se comportar de acordo com aquilo mesmo que eles pensam como as coisas devem ser. E veja, esse é um dos fatores principais pelos quais nós não conseguimos ver essa tão esperada transformação em nossa nação. Porque nós, cristãos, em termos nacionais, pelo menos, continuamos a viver e a propagar uma doutrina que parece residir apenas na nossa língua, na nossa boca e não em nossas ações. Veja, o texto que nós acabamos de ler nos ajuda a combater isso. Isso é um verdadeiro antídoto. Paulo escreve a Timóteo também em tempos de crise e alertando ao seu discípulo, ao seu pupilo: Timóteo, permaneça nas Escrituras. Timóteo, os tempos serão difíceis, você verá crises, a coisa parece ir de mal a pior. No entanto, a sua única saída, a sua única esperança é permanecer firme nas Sagradas Escrituras, na verdade de Deus. Em um mundo plural, em um mundo onde cada um tem a sua verdade, em um mundo caído, corrompido, a sua única esperança, a sua única saída, a sua tábua de salvação é permanecer nas Escrituras. Se isto era verdade para Timóteo como cristão, enquanto verdadeiro servo de Deus, também é verdade para você hoje, nessa manhã. Também é verdade para o povo de Deus. E é isso que nós aprendemos nesse texto. Que em tempos difíceis importa-nos permanecer na Escritura a todo custo. Essa é a sua única saída, essa é a nossa única esperança. Em tempos de crise, de intensa dificuldade, importa-nos permanecer na Escritura, custe o que custar. Nós iremos ver isso em apenas 2 pontos ou 2 maneiras. Nos versos 14 e 15 nós veremos que fazer isso, ou seja, permanecer nas Escrituras, não é uma questão de conveniência para o cristão, mas de vida. E dos versos 16 e 17 nós veremos que permanecer na Escritura não é uma simples questão de conveniência para o cristão, mas é uma questão de autoridade. Veja, a Escritura mais uma vez nos lembra desses tempos em que vivemos, nessas épocas tão difíceis. Qual a nossa única esperança enquanto cristãos? Permanecer na Escritura. Veja, acompanhe comigo o que o texto diz a partir do verso 14. Paulo começa com uma ideia de contraste. Tu, porém, o que nos remete, obviamente, a tudo que está sendo tratado neste capítulo. Veja, que tipo de contraste Paulo está querendo nos ensinar aqui? Pelo menos 2. Há um colapso moral. Veja, no capítulo 3, dos versos 2 ao verso 4, Paulo vai descrever a sociedade em que Timóteo vive. E veja que descrição tão horrível. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, desobedientes aos pais, inimigos dos prazeres, ou inimigos de Deus e amigos dos prazeres. Eles serão ingratos, eles serão arrogantes, blasfemadores e irreverentes. Há um colapso moral, a sociedade está indo de mal a pior. E Timóteo, perceba, os tempos de fato são difíceis. E aqui se estabelece o primeiro contraste de Paulo. Veja, ainda que a sociedade ao seu redor possa se corromper a tal ponto em que o seu único destino seja a destruição total, o seu colapso final, Timóteo, você não deve ser como eles. Timóteo, ainda que você tenha todas as desculpas para se amoldar à sociedade ao seu redor, dizendo-se influenciado por eles, sendo você um produto deles, entre aspas,
você não tem permissão para tal. Permaneça nas Escrituras. Você deve ser diferente. Tu, porém, Timóteo, não seja como esses homens. Não siga o curso deste mundo. Não siga o pensamento mundano. Permaneça na verdade das Escrituras. Isso deveria dizer muito a mim e a você. Porque nós também somos esses que atravessamos esses tempos difíceis. A nossa sociedade também enfrenta um colapso moral, social, de qualquer aspecto ou de qualquer aparência que você possa perceber e imaginar. Nós somos esses que, mais do que ninguém, devemos, no nosso Brasil, entender que nós não temos desculpas para seguir o mundo ao nosso redor, que caminha cada vez mais para o mal e para a destruição. E quantas vezes muitos entre os cristãos que talvez você conheça utilizam essa desculpa como uma muleta a fim de justificar a sua vida cristã, o seu cristianismo raso, insípido, incipiente. Veja, a culpa não é minha. Aonde eu vivo, a minha família contribui para isso. Veja, aonde eu estudo, a minha sala é totalmente anticristã. Veja, o meu trabalho, as pessoas me perseguem ou me perseguirão se eu me posicionar diante do Evangelho, a favor do Evangelho. Veja, sempre a culpa são os outros e nunca nós, nunca você. E é isso que Paulo nos mostra. Ainda que tudo vá de mal a pior, você, cristão, não tem permissão para se amoldar ao mundo à sua volta. Tu, porém, Timóteo, não sejas assim. Vocês, porém, cristãos, também não sejam. Mas há um outro aspecto de contraste que Paulo nos diz. Veja o verso 13 do capítulo 3. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como esses homens enganam? Simples, veja o verso 5. O texto nos diz: tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poderio. Veja, esta sociedade está tão corrompida, mas tão corrompida, que a crise não se instala apenas do lado de fora, mas dentro das portas da igreja. Estas pessoas descritas por Paulo como esses homens horríveis, fruto dessa sociedade caída, estão dentro das igrejas. Eles têm forma de piedade, eles aparentam piedade, eles parecem com cristãos, mas de fato não são cristãos. E esses homens enganam. Veja, Paulo diz, eles são perversos e impostores. Eles enganam as pessoas, travestindo-se de piedade, tomando forma de piedade, no entanto, sendo ainda inimigos de Deus. Você se encaixa em uma dessas descrições ou em um desses contrastes? Você é esse que levanta desculpas com relação ao seu cristianismo sempre fraco, trôpego, no sentido de que você sempre se qualifica como um produto do meio, porque as pessoas caminham de mal a pior, e inevitavelmente você também irá caminhar? Ou pior, você se enquadra nessa descrição de Paulo e o seu segundo contraste que nós podemos perceber aqui? Você tem forma de piedade, você aparenta ser um cristão, mas de fato não é. Veja o quão sério Paulo está falando a Timóteo e o que deveria chamar a nossa atenção. Não é simplesmente algo que fica de fora ou das portas para fora da igreja, mas é algo que infecta a igreja a tal ponto de pessoas sentarem nos bancos, clamando para si verdadeira profissão de fé, o verdadeiro cristianismo, verdadeiros discípulos de Cristo, sem na verdade ser. Eis o contraste e como isso não se acentua em tempos de crise na qual nós vivemos. Mas veja, nos importa permanecer nas Escrituras, ainda que esta realidade esteja instaurada. Se nós olharmos simplesmente para as circunstâncias, se nós olharmos simplesmente para os exemplos, e tantos, infelizmente, de cristãos nominais que se dizem ser, mas na verdade não são, se a sua fé se depositar exatamente aí, no que você pode ver, no que você pode perceber através das circunstâncias, você fracassará. Portanto, veja qual é a sequência do argumento de Paulo a respeito da nossa única saída diante de uma situação tão caótica como essa. O verso 14 nos mostra a sequência. Permanece ou permaneça naquilo que aprendeste. Veja, Paulo argumenta, ou Paulo apela
não para alguma habilidade de Timóteo. Paulo, ao descrever a sociedade corrompida de sua época, ele não olha para Timóteo dizendo: está vendo, Timóteo, porque você não é como eles, porque você é bom, porque você é alguém puro, porque você se comportou de uma maneira correta, adequada, porque você é ético, portanto, como você é o único diferente dessa sociedade caída, eu vou te incumbir dessa tarefa. Permaneça nas Escrituras. Não é isso que Paulo diz, ou não é por aí que Paulo argumenta. O fundamento de Paulo é a verdade de Deus. Não é alguma suposta capacidade ou talento de Timóteo, mas é a verdade das Escrituras. Tu, porém, Timóteo, não seja como esses homens, permaneça naquilo que aprendeste. E isto deve ecoar necessariamente até aos seus ouvidos. A Escritura é a única regra de fé e de prática em que nós presbiterianos batemos palmas e dizemos: este é o nosso lema. A história nos mostra que nós levantamos essa bandeira. Mas veja, que de fato ela é a nossa regra de fé, não se questiona. Mas será que em nossos dias ela tem sido a nossa única prática? Ou a única base em que nós baseamos as nossas práticas? Será que você tem permanecido nas Escrituras? Quais são os princípios que regem os seus relacionamentos? O que você acredita como verdade para embasar o seu casamento? A educação que você dá aos seus filhos? O que norteia o seu lazer? O que norteia o seu prazer? Aonde as suas convicções para desfrutar ou aproveitar o seu trabalho estão baseadas? Veja, não é simplesmente atribuir à Escritura a importância ao que fazemos dominicalmente como um livro apropriado para isso. Mas permanecer nas Escrituras significa viver exclusivamente baseado nelas, em quaisquer áreas. E veja como aqui nós somos inconsistentes, infelizmente, necessitamos da ajuda, do auxílio do Santo Espírito de Deus, a fim de nos convencer e voltar os nossos olhos para a sua sagrada palavra. Quantos de nós, quantos de vocês, quantos desses tantos evangélicos espalhados por essa nação não têm atribuído à Escritura Sagrada simplesmente algo benéfico e útil para reger a nossa vida útil, para basear ou embasar a nossa organização enquanto igreja? Se você pensa assim, deixe-me dizer com pesar, você não tem permanecido nas Escrituras. Se você entende que a Bíblia é algo estritamente religioso no sentido comum do termo e que não tem nada a ver com o que você faz fora do campo religioso no sentido comum do termo, você não tem permanecido nela. Não é apelar para o comportamento, para o reforço positivo de algo de bom que possa ser achado em nós, mas é voltar-se para a Sagrada Escritura. A única maneira, Timóteo e crentes, de vocês de fato não se amoldarem a essas pessoas que eu descrevi, é permanecendo naquilo que vocês aprenderam com relação à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se caso nós não permanecemos naquilo que nós aprendemos de fato, nós seremos como estes homens, e o motivo é simples: nós seremos estes que, tendo forma de piedade, negamos, entretanto, o poder da piedade. Em outras palavras, nós seremos parecidos com cristãos, nós falaremos parecido com cristãos, nos vestiremos parecido com cristãos, os nossos lazeres serão identificados como lazeres de puritanos ou lazeres de crentes que não se contaminam com o mundo, mas nós, de fato, só sustentamos uma capa de piedade. O que de fato fará a diferença entre ímpios e pecadores justificados por Cristo, que seguem de fato o Evangelho ao seu Senhor, é permanecer naquilo que aprendeste. Você tem permanecido na Escritura? Qual o valor
que você atribui, que você enxerga nelas. A palavra de Deus de fato tem peso para você. Você a deseja. Sabe uma maneira fácil de nós enxergarmos isso, ou se isto está presente em nossas vidas ou não? Você se prepara durante a semana para o culto público dominical. Sim, eu amo a palavra do Senhor, sim, eu amo a pregação, eu sei que ela é a verdade que vai instruir a minha vida. Eu sei que ela tem valor inestimável porque ela é inerrante, imutável, infalível. Eu posso descrever aqui para você toda a teologia a respeito das Escrituras. Eu a amo. Se isso é verdade, onde está a nossa preparação para o domingo, por exemplo? Veja, Paulo nos chama, a Escritura nos chama à coerência. Se você tem se assustado pelos tempos em que nós vivemos, se você tem se assustado inclusive com tantos aqueles que, se dizendo cristãos, se infiltram em nossas igrejas e dão mau testemunho atrás de mau testemunho, se você tem se desesperado diante desse quadro tão horrível, volte-se para as Escrituras. Volte-se para as Escrituras. Mas veja, Paulo aqui adiciona algo interessantíssimo, que talvez muitos de nós já tenhamos perdido de vista. Permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Em resumo, meus irmãos, este termo de que foste inteirado é o equivalente grego para estar firmemente persuadido. Ser cativado profundamente pela verdade de Deus. Ser ganhado por ela, conquistado por ela. Se dobrar diante daquilo que o Senhor Deus estabeleceu. Estar ou ser inteirado não é simplesmente ouvir a palavra, aprender a palavra, saber falar a respeito das verdades bíblicas, mas é estar firmemente persuadido pela verdade de Deus. E eis a questão inescapável: você foi persuadido pela verdade do Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo invadiu o seu coração ao ponto de iluminar os seus pecados, a sua natureza caída, pecaminosa, e aflorar, ou fazendo aflorar em você a necessidade de se dobrar ao Senhor como o único e verdadeiro Salvador, a única esperança sendo revelada através da Escritura. Não é simplesmente ouvir o Evangelho, ainda que isso seja importante. Não é simplesmente aprender, a ponto de conversar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Mas a grande questão é: o seu coração foi conquistado por esta palavra, por esta verdade. Veja, aqui talvez é exatamente o ponto onde muitos de nós temos aparência de piedade. Afinal, a maioria de nós cresceu ouvindo as Escrituras. Ou muitos de nós, pelo menos, nascemos em famílias cristãs, ouvindo o Evangelho, tendo acesso a boas pregações, em acampamentos, em viagens, em vivência cotidiana com a nossa família. Nós sempre fomos instruídos e ouvimos. Mas se todas essas coisas de fato não tiverem persuadido nosso coração acerca do Evangelho e da sua vitalidade em demonstrar Cristo como esse único e verdadeiro Salvador, nós seremos apenas ouvintes, à semelhança do que Tiago escreve, que olhando para o espelho rapidamente esquece a sua aparência. Veja, estar persuadido. Agora veja a ação graciosa de Deus nisso. Se Paulo não apela a Timóteo para suas habilidades pessoais, muito menos eu. Longe de mim dizer para você entrar ou se engajar em um exercício a fim de se convencer da verdade das Escrituras, do peso do Evangelho. Não! Longe de mim lhe incentivar a depender dos seus esforços simples e meramente. Veja, aqui a palavra do Senhor Deus demonstra que o próprio Deus está envolvido nisso. Quem persuade acerca da verdade do Evangelho? O Espírito Santo do Senhor. Ele que ilumina a mente, que desnuda as almas, que faz com que corações sejam despedaçados, a fim de que a única esperança do homem pecador seja Cristo. Não depende do seu esforço,
Não é uma questão meramente intelectual de se planejar e separar horários para ler a palavra, decorá-la, fazer com que ela inunde o seu coração, ainda que essas coisas sejam importantes. Mas peça ao Senhor, caso você ainda não foi persuadido por esta palavra, pelo Evangelho, que o Espírito Santo dele possa fazer isto, possa testificar com o seu Espírito que de fato você é um filho de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Saiba, é exatamente isso que nós precisamos em tempos de crises tão absurdas e em várias áreas como nós atravessamos. Se nós não permanecermos na Escritura enquanto cristãos, como nós desejamos ou esperamos mudanças, tanto na nossa nação, quanto naquilo que está mais próximo de nós. A Escritura é o único caminho. Por isso, em tempos de crise, importa-nos permanecer firmes na verdade do Evangelho. Veja, Paulo avança sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, aqui não há apenas o valor da Escritura, não é apenas um valor para a piedade, ou para o desenvolvimento da piedade, mas é um valor diretamente ligado para a salvação. Desde a infância, Timóteo, tu sabe as sagradas letras. Paulo apela à consciência de Timóteo. Em outras palavras, Timóteo, tudo aquilo que eu tenho dito a você, tudo isso que eu tenho escrito, não é novidade para ti. Afinal de contas, desde tenra idade, você tem crescido ouvindo a palavra de Deus. Examine a sua consciência, Timóteo. Veja de quem o aprendeste, por exemplo. Tu aprendeste de mim, Paulo, mas tu também aprendeste de tua mãe, de tua avó. Veja a integridade dessas pessoas que lhe comunicaram o Evangelho. Veja como ele é a verdade. Desde a infância você já sabe isso, Timóteo. Há quanto tempo você conhece o Evangelho? Há quanto tempo você tem tido contato com a palavra do Senhor? Muitos de nós, eu imagino, têm o privilégio de ter crescido em lares cristãos. Pais e mães crentes, talvez avós crentes, alguns de 4, 5 gerações já. Quantos aqui tiveram seus olhos deslumbrados com a riqueza do Evangelho, da palavra de Deus como um todo, ainda enquanto crianças? Se você foi um desses que passou por escolas dominicais, desde crianças, por berçários e tudo mais, e cresceu na igreja, e foi confirmado ou despertado para a verdade do Evangelho, ainda em pouca idade, você sabe da importância disso. Você agradece a Deus, olhando para a sua história, dizendo: Senhor, ainda bem que tu me alcançaste cedo. De quanta coisa o Senhor me livrou por causa do Evangelho. Tanta coisa errada eu fui preservado de fazer por causa do temor a Ti e da verdade aprendida na Tua palavra. Se você se encaixa nisso, certamente você sabe o valor de aprender o Evangelho o mais cedo possível. Mas veja, isto tem revelado não apenas um senso de urgência em proclamarmos o Evangelho para as nossas crianças, independente da idade, quer seja na família ou na igreja, mas isso também tem trazido à tona um senso de incoerência. Veja, se você foi alcançado pelo Evangelho ainda em tenra idade ou sendo criança, e você entende a urgência e a necessidade disso, se você sabe que não há nada de mais importante que o seu filho ou os seus netos possam aprender nesta terra que não o Evangelho, o que nós estamos fazendo então que não ensinamos isso às crianças? No sentido mais amplo da coisa, não apenas restrito a esse local. Onde estão os pais crentes
mães crentes, avós, que se preocupam em passar esse legado tão importante e valioso aos seus filhos, aos seus netos, às próximas gerações. Há uma certa inconsistência. Você sabe a importância disso, mas você parece não fazer com que esta verdade tão importante chegue à vida daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Desde a infância, Timóteo, tu sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E este é o único caminho, ou caminho ordinário, pelo qual pecadores são trazidos, convertidos a Cristo. As Escrituras nos tornam sábios ou competentes para compreender, através do Santo Espírito de Deus, que não há outra possibilidade, outra saída, outro meio, que não depender exclusivamente da fé ou de Cristo Jesus para a nossa salvação, confirmada pela fé em nossos corações. Veja, o que está em jogo aqui não é simplesmente conveniência cristã. Siga a Bíblia porque você é um crente. Se comporte como um crente, você é um crente, obviamente. O que se trata aqui é vida ou morte. Não é simplesmente vida que os nossos olhos conseguem enxergar e contemplar, mas vida eterna. Aqui há o valor inestimável que palavras não conseguem descrever: a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, mais uma vez, como você enxerga as Escrituras entre as suas mãos? Um livro ético, normatizador, ainda que contenha todas essas características? Meu irmão, eis aí a revelação especial do Deus Todo-Poderoso. Veja, o escopo do seu corpo, a harmonia das suas partes, a sua intenção primária, que é dar glórias a Deus. Eis aí a revelação do Deus vivo, domingo a domingo, sendo pregada aos nossos ouvidos e aos nossos corações, semana após semana, sendo reforçada em vários aspectos das nossas vidas. Será demais dizer que você deve valorizar as Escrituras? Óbvio que não. Veja, esses versos nos mostraram então que as Escrituras têm um valor inestimável e que nós devemos permanecer nela, ainda que os nossos tempos sejam de crise, difíceis, não apenas fora, mas dentro da igreja também. Finalizando, a seguir nós veremos que isto não é uma questão de conveniência, mas de autoridade. Veja o que diz o verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui também há algo muito interessante. Toda a Escritura, rapidamente nós lembramos de ecos da Reforma: sola Escritura, sola gratia, sola fide e tudo mais. Sola Escritura, mais um lema nosso historicamente falando. Mas sabe, os escritores não apenas, os teólogos não apenas instituíram, entre aspas, o sola Escritura, mas também o tota Escritura, ou seja, toda a Escritura. Não apenas a Escritura é a regra de fé e prática, mas toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, aqui não há possibilidade de concessões pessoais. Nós não estamos em posição de, ao olhar para a Escritura, peneirar aquilo que vamos ou desejamos seguir ou não. Nós não temos esse tipo de autoridade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E se isto é verdade, se isto fala tanto aos nossos corações e aos nossos ouvidos de maneira ensurdecedora, por que ainda nos portamos de maneira a selecionar as nossas crenças e as nossas práticas segundo as nossas próprias conveniências? Veja, você é um desses que tem selecionado aquilo que você deseja seguir, aquilo que você deseja se dobrar, excluindo coisas que vão de encontro ao seu coração e que manifestam o seu pecado e a sua natureza. Saiba, mais de uma vez, se você tem ido por este caminho, você não tem permanecido na Escritura. Não se trata de concessões que Deus nos disse. Deus não nos outorga a sua palavra e a sua lei e diz: escolham o que vocês vão
seguir. E de que maneira vocês vão basear a vida de vocês? Não, pelo contrário, ele diz: esta é a minha palavra, ela é que deve reger a sua vida. Não apenas aspectos em Gênesis, aspectos em Salmos, não apenas a adoração e a alegria que nós vemos em vários livros, mas também exatamente aquilo que confronta o meu e o seu pecado. Toda a Escritura, e Paulo nos dá o fundamento último, é inspirada por Deus. Inspiração divina. Eis aí o que diferencia a Escritura de toda e qualquer literatura que você já teve acesso ou terá em sua vida. O Senhor Deus é autor das Escrituras, tanto inicial como final. E aqui está a nossa esperança, a sua esperança. Isto é verdade. Nós não estamos como cegos tateando aquilo que devemos escolher ou assumir em termos de posições, mas nós temos a verdade de Deus revelada, aquilo que o mundo não conhece ou aquilo que o mundo não se dobrou. Veja que trunfo nós temos nas mãos, pela graça e misericórdia de Deus. Nós não estamos reféns dos pensamentos segundo o curso deste mundo, nós não estamos reféns da cultura, nós não estamos reféns de intelectuais, ou mesmo das nossas experiências pessoais, mas nós estamos cativos à palavra de Deus, à verdade declarada, infalível e inerrante. Glórias a Deus por isso. A inspiração divina é o que deveria fazer você suspirar, tranquilo, calmo, confiante de que agora nós não vivemos mais segundo o caos dessa geração ou de qualquer outra, mas que nós seguimos a verdade de Deus. Veja, vão acusar vocês, se vocês levantarem ênfases como essas a respeito da Escritura, de idólatras. Olha, vocês estão seguindo um livro, vocês são idólatras de livros, de páginas, de folhas como outro qualquer. Isso não é verdade. Nós não adoramos um livro, veja, nós adoramos a mente de Deus, que se revela por meio da palavra do Senhor. Eis a grande diferença. Portanto, por que você teme ainda? Por que você treme ainda? Aonde está a sua confiança? Por que ela se esvaiu? Se você repousa sobre o firme fundamento da palavra do Senhor Jesus Cristo, você conquistou o que mais precioso o homem poderia conquistar. Você enxergou, através da ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus, o seu Senhor, aquele que salvou você. Obviamente, porque ela é inspirada por Deus, ou seja, porque ela procede de Deus, isso denota qualidade e utilidade, é o que o verso na sequência nos diz. Por causa disso, ela é útil para o ensino. Ela rege a nossa doutrina, o nosso ensino, o que nós conhecemos, não apenas no sentido de igreja, mas isso aplicado em todas as áreas da nossa vida. Nós aprendemos do próprio Senhor. Não apenas isso, ela é útil para a repreensão. Veja, ela é a verdade. Nós não somos, ao sermos confrontados com a verdade de Deus, as nossas falhas, o nosso caráter é manifestado, e por isso ela pode nos repreender de modo a nos apontar para a verdade objetiva. Mas ela não apenas aponta o dedo no seu rosto e diz que você é um pecador miserável. Não, ela demonstra a esperança que nós temos. Veja, ela é útil para a correção. Ela não apenas descasca toda a nossa culpa, toda a nossa inconsistência, mas ela é poderosa e útil por ser inspirada por Deus para corrigir você, em outras palavras, colocar você no caminho correto, segundo o termo original. Mas não apenas isso, para a educação da justiça. Vidas santas e piedosas só poderão ser desenvolvidas de fato por meio da palavra do Senhor. É por isso que Paulo fala isso a Timóteo: permanece, tu porém não seja como eles, volte para o fundamento. A mesma coisa a palavra do Senhor diz para você: volte-se para a verdade do Senhor, a
fim de guiar a sua vida. Veja a utilidade dela, veja a procedência dela, compare-a com quaisquer outras coisas. Veja você mesmo. Você sabe disso desde criança, desde infante? Ou você tem sabido disso agora? Mas perceba o poder da palavra do Senhor e molde a sua vida através dela. Por último, as Escrituras, por causa de sua procedência, obviamente, têm um propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Veja, eu não desejo lançar outro fundamento para você que não é Escritura. E no meu entender, e sei que eu não estou sozinho, sei que as Escrituras me confirmam isso, confirmam a todos vocês. Ela rege a nossa vida como um todo. Ela é a verdade suficiente e autoritativa para qualquer área que você desejar elencar, ou que sua mente agora tem elencado, para governar. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Não há outra possibilidade. Não há outro caminho. Não há outro meio para forjar homens e mulheres de Deus que não pela verdade das Escrituras. Não há. E veja como nós, em termos de cristianismo, o evangelicalismo brasileiro, tropeçamos aqui também. Discípulos, entre aspas, têm sido formados à luz de tudo. À luz do pastor, à luz de qualquer outro líder, à luz de um manual, de uma cartilha, mas nunca pelas Escrituras, ou pouco pelas Escrituras. Pessoas são encorajadas a desenvolver suas vidas cristãs, a experimentar piedade baseado em outras pessoas, em padrões humanos, em seguir após alguém que não Cristo. Portanto, mais uma vez, a palavra do Senhor nos corrige, a mim e a você, quando nós depositamos as nossas esperanças em homens que não Deus homem. Homens falharão, bons líderes, excelentes pastores, tropeçarão porque eles são pecadores, assim como eu e você. Portanto, a sua esperança para uma vida de piedade, para o crescimento na palavra do Senhor, é ou deve ser exclusivamente a própria palavra. É ela que produz este fim adequado, fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, plenamente capaz de fazer aquilo que ele tem de fazer. Agora veja como Paulo encerra. Para que obra? Toda a boa obra. A Escritura nos forja uma cosmovisão. A Escritura nos forja um padrão divino em que nós nos orientamos. Isso transcende a vida da igreja reunida semanalmente, mas isso deveria produzir um impacto absurdo nas suas vidas pessoais, fora daqui. Saiba, há um preço por seguir o padrão das Escrituras. Ao contrário de promessas triunfalistas e prósperas, há um preço caro a se pagar. O que espera você não é o conforto. O que lhe espera não é a aceitação dos homens ao seu redor. Mas o que lhe espera é o mesmo que esperava a Timóteo, que esperou Paulo, que esperou os discípulos, que esperou o seu próprio Senhor. O que lhe espera é o que o verso 12 nos diz. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você já calculou os custos? Você já entendeu tudo que está envolvido nisso?
não é simplesmente aderir a uma ideologia ou a uma posição partidária no sentido teológico. Não é simplesmente escolher um lado como se isso nada influenciasse em outras áreas. Não. O que espera a todo cristão que se esforce em permanecer nas Escrituras, principalmente em tempos de crise como o que nós vivemos, é a perseguição em quaisquer níveis, em quaisquer áreas. Esqueça o conforto, esqueça o triunfo. Mas sabe de uma coisa? Assim como os apóstolos que apanhavam e que eram perseguidos e presos e se gloriavam pelo privilégio de sofrer por Cristo, assuma os custos também. Sofra ou não rejeite o sofrimento por se posicionar contra valores anticristãos. Sofra o dano. Quem disse a você que assumir a posição ao lado ou caminhando com o Senhor Jesus Cristo lhe trará conforto aqui? Não. Se você escutou todas essas coisas, entendeu como a Escritura é de fato diferenciada e incomparável, por ela proceder do próprio Deus, se você começa a entender o valor e a riqueza dela, mas você decide aderir a estas palavras ou a este caminho, esperando que agora os seus problemas serão resolvidos, você não entendeu o que de fato a Escritura propõe. Se o nosso Senhor sofreu, quanto mais nós. Portanto, em tempos como os nossos, em quaisquer que forem, permaneça na Escritura. Se ela é a verdade de Deus, e ela é, se ela é absoluta, e ela é, não ouse dar um passo atrás. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, que foste treinado, que foste inteiramente persuadido. E segundo esta verdade, viva em um mundo no qual nos é prometido aflições por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, graças a Deus pela Tua palavra, Senhor, que não apenas nos apontou o caminho para o Teu Filho, para a salvação, e de alguma maneira cruza os braços e nos diz que agora devemos viver de qualquer maneira. Não, muito pelo contrário. Por meio dela nós fomos resgatados e por meio dela nós vivemos. Ó Deus, graças nós te damos, porque nessa manhã mais uma vez somos lembrados de coisas óbvias, é verdade, mas também somos lembrados de que, ou o quanto rejeitamos aquilo que é óbvio e o atribuímos como sem valor. Nos ajuda, Senhor Deus, a perceber essas verdades elementares a respeito da Tua palavra. Desencoraja-nos a buscarmos piedade produzida por nós mesmos e nos ajuda a caminhar sobre um mundo que jaz nas trevas, sendo de fato como sal e luz, de maneira a saborear com o Teu Evangelho todo o contexto e circunstância ao nosso redor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude, eu te peço, em nome de Cristo.